Teu cliente disse que vai fechar, mas ele ainda não te mandou documentação ou não mandou o contrato assinado. Teu cliente está te enrolando na hora do fechamento, tu está com aquela sensação de que ele está em cima do muro e ele ainda não decidiu. Pois é, talvez esteja te faltando técnica para conseguir ser mais assertivo na hora de fechar o negócio. Então, se tu quer aprender 2 técnicas infalíveis, fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai ser muito útil as dicas que eu vou te dar aqui dentro. São técnicas que eu já usei, que funcionam e que principalmente não vão te fazer ser aquele vendedor chato. Mas antes de tudo, clica aqui no se inscrever, ativa o sininho, comenta aqui o que tu vende, que vai ser um prazer aí estar ajudando você nessa jornada. Gente que não me conhece ainda, eu me chamo Rafael Granella, sou Awakener de empreendedores e há mais aí de 15 anos atuo em vendas e há mais de 10 anos treino equipes comerciais e vendedores, fazendo com que eles consigam aumentar ainda mais os seus resultados. Muito daquilo que eu ensino, eu aplico dentro dos meus processos comerciais e ensino meu time de vendas também a fazer. Então, pega papel e caneta, eu tenho certeza aí que essas dicas vão te ajudar a tirar o cliente daquela situação de tomada de decisão. Muitas das coisas que impactam e impedem o cliente de tomar aquela decisão de uma forma mais assertiva são as objeções implícitas, objeções que muitas vezes nem ele sabe que tem, mas que fizeram com que ele não tomasse uma decisão. Talvez ele nem sabe por que, ele está esperando o melhor momento e ele fica arrumando um monte de desculpas para não fechar agora. Talvez até fica dizendo que vai deixar para o próximo ano, vai esperar ver que se encontra uma coisa melhor. Isso porque possivelmente ele não conseguiu conectar a tua solução aos problemas que de fato ele tem e talvez ele até enxergue, tu também já tenha talvez até dito para ele que tu consegue resolver os problemas e que é a melhor opção para ele, mas ele ainda não fez essa conexão, talvez porque ele ainda não tenha nem clareza de todos os critérios de decisão ou ele não tenha enxergado todos os critérios de decisão que ele tem, que tu tem para oferecer para ele. Então, qual é a dica que eu dou? Primeiramente, tu pode ligar para ele ou marcar uma nova reunião e lá nessa reunião tu vai conduzir ele a enxergar todos os pontos positivos e negativos de estar fazendo esse negócio contigo. Como assim? Chegou na frente dele ou na ligação com ele, pede para ele fazer um risco na vertical, numa folha, e do lado esquerdo ele vai escrever 10 pontos negativos de estar fechando esse negócio contigo. E instiga ele, indaga ele, faz com que ele dê o maior número de pontos negativos de estar fechando esse negócio contigo. Possivelmente ele vai parar no 5º ou no 6º. Depois você vai orientar ele a te falar os 10 pontos positivos de estar fazendo esse negócio contigo. É ali que acontece o convencimento. Então, ele automaticamente escrevendo os pontos positivos, ele vai ver que grande parte desses pontos positivos neutralizam os negativos e caso tenha ainda algum ponto negativo que não seja neutralizado pelo ponto positivo, tu questiona ele sobre os pontos e vai ser bom para ti também ter clareza do que de fato está travando o teu negócio e aí tu pode conduzir ele às objeções ou até mesmo uma nova explicação. Eu já vi muitos casos e já passei por casos assim também de ter explicado algo para o cliente, não ter ficado claro para ele, ele não ter visto e conectado com aquilo que ele quer, aquilo que eu falei. Mesmo eu tendo falado, desenhado, mostrado, feito de tudo, ele ainda não conseguiu criar aquela conexão. Então ali naquela parte, quando vem essa objeção implícita, a gente consegue trazer mais clareza para ele também de como nós vamos resolver o problema dele e qual o ponto positivo daquilo que parece naquele momento ser negativo. Essa é a primeira técnica. A segunda é a técnica do como podemos prosseguir. O cliente disse que ok, está fechado, manda para ele uma pergunta, como podemos prosseguir? Ele possivelmente vai trazer um próximo passo ou ele mesmo vai te questionar, Tá, então como é que funciona a partir de agora? E aí tu dá o próximo passo. Lembra sempre de procurar dar o controle na mão do cliente. Essa pergunta faz isso. Ela faz com que o cliente se sinta no controle e não que tu fique oferecendo, ofertando ou pressionando ele
para trazer o pedido para ti. Então, essa técnica do como podemos prosseguir também é essencial. E lembra sempre de fechar as portas do talvez, né? De ao longo do processo de vendas validar se realmente é uma prioridade para ele estar fechando isso contigo, se tu realmente, ou aquilo que tu oferece, ou o que tu realmente é a solução que ele precisa, que realmente vai resolver o problema dele, e principalmente se ele vai ter o retorno do investimento, se ele enxerga que aquilo ali é um valor que de fato se paga com aquilo que ele está adquirindo. Nesses 3 movimentos de antecipação, quando chegar a apresentação da proposta, quando tu apresentar o produto para ele, o negócio para ele, e ele olhar e ver o valor disso, tu conseguir transmitir esse valor na hora da apresentação, automaticamente já vai ser quase direcionado para um fechamento. E se tu construiu bem o pitch de vendas, se tu construiu bem o discurso de vendas e o direcionamento da oferta, com toda certeza só vai precisar da pergunta no final do como podemos prosseguir, que é a pergunta de validação final, que o cliente dá para ti e cria de fato o acordo. Beleza? Então, se tu gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se tu usou já alguma dessas técnicas e funcionou, comenta aqui também. Se tu usar elas e der certo, vem aqui e traz a resposta pra gente. Beleza? Te vejo no próximo vídeo.